Nesta edição, você vai ver o que é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, mantido pelo CESP. Ele tem como meta oferecer curso de graduação em 2013, após o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação. Veja a nova edição do JE versão impressa. E o desenvolvimento sustentável está em pauta. Acompanhe a entrevista sobre a conferência Rio+20. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal do Engenheiro. Eu gostaria de falar com vocês sobre o EasyTech. O EasyTech é a nossa faculdade de engenharia de inovação, onde nós, todos dos sindicatos de engenheiros, através de discussões junto à diretoria plena, à diretoria executiva do sindicato, nós discutimos e montamos uma faculdade, estamos montando uma faculdade de engenharia de inovação para dar contribuição ao mercado brasileiro, contribuição à sociedade brasileira. Qual é a contribuição? É de nós colocarmos mais profissionais, mais engenheiros e, principalmente, uma escola de referência para o Brasil, onde nós discutiremos inovação, onde nós falaremos sobre qualidade de ensino, onde nós não temos nenhuma pretensão que essa faculdade tenha competição com qualquer outra. A ideia é que nós tenhamos uma faculdade referência e que a gente possa ter pós-graduados, mestrados, doutorados voltados à indústria e não simplesmente na academia, voltados à indústria, à necessidade da indústria. A ideia é que nós tenhamos aperfeiçoamentos técnicos, nós temos extensões de cursos dedicados também à necessidade do mercado, à necessidade da empresa, à necessidade da indústria. Prezadíssimo telespectador, no Jornal do Engenheiro de hoje nós vamos conversar sobre a Rio+20 e os desafios da sustentabilidade. Para isso nós recebemos Rubens Born, engenheiro civil, ambiental, na realidade também fez sociologia, medicina sanitária, enfim, uma série de atividades. Até a nossa produção brincou dizendo o seguinte, é o engenheiro universal. O Rubens Born também é coordenador da ONG Vitae Civilis. Um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. E também queria saudar Alan Habert, que é engenheiro de produção e diretor da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Regulamentados. E entre as profissões está a profissão de engenharia. Também uma alegria recebê-lo. Obrigado, prazer em estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar a presença de vocês e estabelecer aqui o debate sobre a Rio+20 e explorar um pouquinho o Rubens Born, que acabou de chegar de Nova York, numa reunião da ONU, que debatia os preparativos da Rio+20, que vai acontecer em junho no Brasil. Então, eu lhe pergunto, como é que você e a ONU esperam a representatividade política do evento, considerando que, em 1992, o Brasil recebeu mais de 100 chefes de Estado no Rio de Janeiro, teve até uma mobilização do Exército junto com as polícias civil, militar e federal para fazer a segurança desse pessoal todo. Como é que está a representatividade política e a vontade de acertar dos países? Bem, do ponto de vista de presença de chefes de Estado e chefes de governo, o que o governo brasileiro anuncia na Comissão Nacional, na qual eu estou membro em nome do Fórum Brasileiro de Unidade de Desenvolvimento Sociais, a expectativa é de pelo menos 120 chefes de Estado. Mas, diferentemente de 92, agora nós temos as redes sociais, a internet, haverá transmissão ao vivo via internet. Portanto, nós achamos que a Rio+20 pode potencialmente ter uma grande repercussão global no momento que não precisa estar fisicamente presente no Rio de Janeiro para acompanhar essa Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ou também os eventos paralelos. Tem uma infinidade de eventos paralelos. Tem o Congresso Mundial de Governança, Justiça e Direito Ambiental, onde juízes, procuradores gerais do Estado e outros vão participar, o Congresso Mundial de Autoridades Locais e, sobretudo, a Cúpula dos Povos, que, comparativamente ao Fórum Global 92, que foi o espaço da sociedade civil no Parque Flamengo, também espera reunir milhares de organizações, sindicatos, trabalhadores, de todas as categorias. Um debate mais amplo, mas o debate vai se fazer. Já está acontecendo
não só na ONU, na sociedade civil, em diferentes eventos. Recentemente, no começo do ano, teve o Fórum Social Mundial Temático em Porto Alegre, onde também o foco é Rio+20, ou seja, o debate de desenvolvimento sustentável. Perfeito. E eu perguntaria agora para o Alan Habert a respeito do dilema desenvolvimento econômico e sustentabilidade. É possível você conciliar o desenvolvimento econômico, o progresso econômico e a sustentabilidade? Ou, necessariamente, quem se desenvolve economicamente tem que poluir? Eu queria, assim, antes comentar, Fernando, a importância do Brasil estar sediando, né, nos últimos 20 anos, essas duas grandes Copas do Mundo da política. Porque, no fundo, qual é a diferença? Nós vamos ter mais de 120 chefes de Estado, mas com 60 mil pessoas empurrando isso, não é? Então, são 30 mil brasileiros, 30 mil de fora, portanto, é um grande momento para a gente lutar no mundo por um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Esse novo modelo, ele tem um tripé, não é? Quer dizer, além da questão econômica, social e ambiental, obviamente envelopado pela questão política, não é? Nós estamos, quer dizer, esse modelo que sucede ao modelo do neoliberalismo vem com esse tripé: desenvolvimento, distribuição de renda com consciência ecológica. É possível lutar para diminuir as crises, é possível lutar para diminuir as guerras. Agora, não há dúvida que essa aparente contradição entre desenvolvimento e meio ambiente, ela é uma tensão permanente do processo civilizatório. Ela não é um problema de hoje, ela é um problema permanente. O Brasil é o único país do planeta que tem condições de entrar nessa conferência com um cartão de visitas de 60% do seu território é preservado. Ou seja, é de florestas preservadas. Eu pergunto, qual é o país que tem essa dianteira, que tem essa vantagem? Energia limpa. O Brasil, ele é uma potência energética. Ele é uma potência aquífera. Nós temos, obviamente, um conjunto de questões que nós temos que buscar. Agora, o Brasil, nessa conferência, ele é protagonista. E os brasileiros serão protagonistas. Por quê? Porque nós não só estamos sediando, mas nós estamos articulando e fazendo a gestão e tendo o apoio dos outros países, confiança de exatamente que nós vamos chegar num norte que vai abrir caminhos para os próximos 20, 30 anos. Perfeito. Agora, perguntar para o engenheiro Rubens Born, na sua opinião, quais são os desafios para a sustentabilidade no Brasil, com os temas como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, o Código Florestal, a exploração do pré-sal, enfim, o que é que está na agenda do Brasil que ele ainda precisa se aprimorar para implementar a sustentabilidade? Como o Alan estava falando, o Brasil é um exemplo e um exemplo significativo de como nós podemos mudar o curso do modelo de desenvolvimento. Esses desafios que você coloca, de um lado, buscar a erradicação da pobreza, resgatar as pessoas que vivem na miséria, na pobreza, oferecer dignidade de vida e, portanto, atender os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 48, o acesso à educação, saúde, habitação, alimentação, que estão previstos, por exemplo, no artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, conferindo um piso social e respeitando também o que eu chamo o teto, os limites ambientais, a capacidade de suporte. E a economia, então tem que, o tripé que o Alan coloca, ele na verdade eu gosto mais de falar de dimensões. Há o piso social, ao teto ambiental e a economia ela tem que estar modulando de tal maneira a oferecer condições dignas de vida nos diferentes territórios, ou seja, a sustentabilidade no semiárido é diferente da sustentabilidade na Amazônia, na Mata Atlântica, nos Pampas, em função das características e dos limites geoambientais. O debate sobre o Código Florestal, transposição de água, dizem respeito a
de que maneira nós reorientamos a nossa produção de forma a atender às necessidades de consumo sustentável da população dentro de condições de direitos humanos e condições dignas de vida. E esse tipo de abordagem também se aplica em outros países. Portanto, não se trata somente, como o Alan colocou muito bem, de olhar o potencial, mas as tendências. O planeta está numa tendência ruim. Nós já, do ponto de vista planetário, consumimos 1,5 vezes os recursos naturais que naturalmente o planeta é capaz de repor. Ou seja, nós tiramos mais do banco do que os juros que rendem sobre o nosso capital, o capital natural. Portanto, nós precisamos fazer uma transição na economia de tal maneira a garantir que a intensidade de retirada seja compatível com o rendimento natural do nosso capital. Eu gostei da comparação, ficou muito didática. E você continua ligado no Jornal do Engenheiro. Daqui a pouco na reportagem da semana. Saiba mais sobre o EasyTech. O Jornal do Engenheiro publicou de que maneira as novas tecnologias podem resolver desafios da atualidade. Enchentes, mobilidade urbana, poluição. Leia a íntegra em nosso portal. Dando continuidade ao nosso programa, nós recebemos Rubens Born e também Alan Habert. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito de, nos últimos 20 anos, depois da Rio 92, que você pudesse nos apontar, além dos avanços, que eu acho que são notórios, se você pode apontar retrocessos no processo de sustentabilidade do Brasil e dos povos em geral. Eu queria lembrar, em 92, nós estávamos no Brasil com um presidente que estava há 100 dias de ser deposto, não é? Collor. O Collor. E o meio de comunicação mais avançado da época era o fax, que tinha entrado em 89. Nós estamos em 92. Não é? 20 anos passados, nós estamos numa posição de uma quinta economia no mundo, não é? Mas ainda com os pés de barros. Só que o Brasil, ele está numa situação extremamente favorável. E isso que os brasileiros, não é, têm um papel a desempenhar no mundo muito forte. Em relação a Rio 92, ela abriu grandes campos, né? A Agenda 21, a questão da biodiversidade, das mudanças climáticas, a questão das florestas, ou seja, é só verificar o que aconteceu com esses temas, não é? Agora, muitos países não cumpriram o combinado. Foi criado um sistema de reuniões intermediárias, chamadas COP, que nós já tivemos 19, não é verdade? Só que com problemas. Por quê? Porque os compromissos não eram cumpridos, principalmente pelas grandes nações. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Exatamente. O que nós estamos esperando agora? Agora, posto essa experiência, nós vamos asfaltar uma nova forma, inclusive de governança de tudo isso. Ou seja, o Brasil trabalha também para que a gente não repita, né, do ponto de vista da articulação institucional, os mesmos equívocos que nós já tivemos. Perfeito. Um dos momentos finais dessa nossa entrevista, eu queria perguntar para o Rubens Born agora a respeito do seguinte. O ex-vice-presidente norte-americano Al Gore fez aquele documentário falando a respeito das mudanças climáticas e tudo mais. Tal. E chamou a atenção do mundo para a questão do aquecimento global. Eu lhe pergunto, os países mais industrializados, como é que eles se colocam nesse debate, se, segundo o próprio Al Gore, ele não aponta diretamente, mas indiretamente ele acaba apontando
esses países como os responsáveis pelo aquecimento global. E agora vem esses países e querem ditar as regras. Não, tem que emitir tanto de CO2, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. Quer dizer, como é que fica o posicionamento geopolítico dessas nações? Na verdade, todo o processo de negociação da Convenção de Clima e do Protocolo Kyoto não é... Perdão, até porque os norte-americanos se negaram a assinar os compromissos de diminuição de emissão de carbono. Por uma decisão tomada no Congresso norte-americano. Mas, de novo, todo o processo da Convenção de Clima e do Protocolo Kyoto é um processo de embate político entre diferentes interesses que não é somente norte e sul, mas que muitas vezes contrapõem países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento que produzem petróleo, países da OPEP, a Arábia Saudita, a Venezuela, com países insulares ou países pobres, tipo Botsuana e Burundi, que estão sofrendo as consequências do uso excessivo de combustíveis fósseis. Então, há um choque de interesses e há um choque também de responsabilidades. De um lado, de fato, os países industrializados que primeiro acumularam materialmente o chamado progresso em troca de grande contaminação atmosférica, e nós não achamos correto seguir o mesmo caminho. Mas os países menos desenvolvidos, de novo, Botsuana, Burundi, os países insulares, Tuvalu, Kiribati, esperam de países tipo dos BRICS uma responsabilidade diferenciada, não igual dos países industrializados, mas que Brasil, China, que agora é o segundo maior emissor do mundo, e a China está fazendo uma coisa interessante, que é metas de intensidade, ou seja, reduzir a emissão de gases de efeito estufa por unidade do PIB, unidade de produção. Com isso, indiretamente, é ter maior eficiência no uso de energia. Não é ainda a meta obrigatória da China, mas é uma meta interessante que, por exemplo, o Brasil não adotou ainda. Voluntária. Voluntária. O Brasil adotou meta voluntária, mas nós vamos precisar ir além das metas voluntárias. Ok. Agora, fechando esse nosso debate, eu perguntaria para o Allen como é que ele vê a questão do desenvolvimento no país precisar de mão de obra qualificada, especializada, os técnicos que o Brasil precisa para crescer. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito do projeto da CNTU, que é a campanha Brasil Inteligente, e da importância da educação continuada na engenharia e em outras áreas do saber. Perfeito. Quer dizer, para a gente poder alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável no país, nós vamos precisar de requalificar os nossos recursos humanos, não é verdade? Quer dizer, ou seja, a nossa população economicamente ativa é de 93 milhões de trabalhadores, dos quais 10 milhões de profissionais universitários. Então, a CNTU, não é, as federações e os sindicatos trabalham no sentido de a gente poder ter aqui no Brasil as condições de uma educação continuada dentro do processo de trabalho. Ou seja, no mínimo 12 dias por ano, para que o profissional possa se requalificar durante a jornada de trabalho sem ônus para os seus vencimentos. Por quê? Porque se a gente aposta na inovação, não é? E todo mundo hoje fala na questão da inovação como motor do desenvolvimento, nós precisamos entender que inovação é investir em cérebros. E para investir em cérebros, nós precisamos investir exatamente no conhecimento e nas condições para esse profissional se desenvolver. A CNTU, não é, lançou agora, no final do ano passado, uma campanha exatamente chamada Brasil Inteligente. E essa campanha, ela trabalha no sentido de materializar um conjunto de iniciativas para que aconteça exatamente as possibilidades da construção. Então, por exemplo, se no Brasil temos 33% de desperdício de água, não é, que é um absurdo, 1/3 da nossa água produzida é perdida, nós precisamos chegar em 15% em 10 anos. Então, isso é uma batalha, não é? Ou seja, nós não temos condições de pensar um Brasil de classe média sem a gente trabalhar, por exemplo, a questão do desperdício, sem trabalhar a questão da promoção da educação para valer nesse país. E nós vamos ter condições de fazer isso. Perfeito. Eu queria agradecer demais a presença do Rubens Born e do Allen Habert, engenheiros aqui no Jornal do Engenheiro, tratando sobre assuntos importantes para o Brasil e para o mundo. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado.
E na sequência você continua ligado no Jornal do Engenheiro. O CESP, em parceria com o BB Previdência, coloca à disposição dos associados um plano complementar de aposentadoria. Saiba mais acessando o nosso site www.cesp.org.br. O mercado de trabalho exige cada dia mais progressos no quesito qualificação profissional. Pensando nisso, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo criou e é o mantenedor do EasyTech. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Nós discutimos muito qual é a contribuição que o sindicato poderia dar no desenvolvimento da engenharia e, na verdade, o que nós tínhamos intenção de apresentarmos também para a sociedade uma nova faculdade, uma faculdade de engenharia de inovação, uma faculdade que nós pudéssemos ter referência, ser a referência no país em engenharia de inovação. Vai atuar na pós-graduação, e aí voltado mais para cursos de especialização, cursos de curta duração, que serão abertos a todos aqueles que já formados em engenharia, mas não somente. Por quê? Porque hoje, como sabemos, as atividades, de modo geral, elas são multidisciplinares. Então, uma atividade de engenharia, ela às vezes não reúne só engenheiros, mas reúne geólogos, reúne geógrafos, físicos, biólogos, no caso da engenharia ambiental. Então, os cursos também serão abertos. A graduação será o foco desse projeto e a previsão é iniciar o curso de Engenharia de Inovação em 2013, após o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação. Essa faculdade, a iniciativa nossa, foi também no sentido de não buscar concorrência, porque nós não estamos querendo concorrer com nenhuma outra universidade, nenhuma outra faculdade. A nossa ideia é que nós façamos um curso referência, um curso em que nós podemos estar na graduação, tendo um curso de graduação de engenharia de inovação, e nas especializações como pós-graduação, doutorado, mestrado, MBA, pós-mestrado, pós-doutorado, no sentido de nós aperfeiçoarmos cada vez mais o profissional voltado à indústria. Não mais voltado só à academia, sim voltado ao anseio da indústria, as dificuldades que hoje nós temos com relação a ter um profissional formado naquela área, nós vamos tentar produzi-lo aqui. O objetivo é, a cada 5 anos, formar turmas de 60 alunos. Durante toda a graduação, eles vão atuar em projetos inovadores. Nós vamos ter agora no Brasil, principalmente nesse ano e até 2016, eventos de nível mundial. Nós vamos ter Copa do Mundo, nós temos Fórmula 1, nós temos Fórmula Indy e nós temos também as Olimpíadas. Nós temos um projeto dentro do Sindicato dos Engenheiros, que é um projeto de formar profissionais, não só para essas atividades, mas também para elas. O EasyTech vai apostar na educação continuada, com cursos de pós-graduação e extensão, sejam presenciais ou à distância. O EasyTech, ele tem, portanto, uma configuração de uma escola completa, uma escola onde vai existir o curso de graduação, um curso de 5 anos, não é, de duração. Os alunos estudarão em tempo integral. Esse profissional, ele vai poder atuar de uma forma muito consistente, inclusive nesses projetos que o Brasil vai ter que superar. Nós falamos muito na falta de engenheiro, não é? Então hoje, se nós pensarmos em falta de engenheiro, nós temos que pensar na falta de inovação. Numa faculdade em que poderia tratar a alta tecnologia, o desenvolvimento tecnológico de uma forma muito mais agressiva, muito mais séria. Essa foi a nossa iniciativa. Você pode conhecer mais sobre o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia acessando o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Não perca no próximo programa, a banda larga no Brasil. Precisa estar acessível em todo o Brasil e não significa só o problema de áreas rurais, que já é um problema grande, mas também às vezes nas grandes cidades você não tem
nas periferias um acesso à internet de qualidade. Nos países que a gente observa investimentos consistentes e intensivos nessa infraestrutura, são justamente aqueles países com maior IDH. E na reportagem da semana, saiba tudo sobre a luta em defesa do salário mínimo profissional.